A minha avó, Meire, eles, na verdade, era uma figura também muito especial e peculiar. Era uma pessoa muito livre para o seu tempo. Teve uma juventude muito impressionante. Era uma mulher muito bela na juventude, então despertava grandes paixões, e criava alguns escândalos ao frequentar o Teatro Municipal sem meia, por exemplo, que era uma coisa que não era permitido nem bem visto. E tinha, enfim, também uma forma muito própria de ver as coisas, opiniões muito fortes sobre tudo, né? Ela era uma pessoa extremamente inteligente e culta, mas assim de uma cultura absolutamente, isso que eu digo, genuína e peculiar, porque ela nunca estudou numa escola, num colégio, ela teve formação em casa. E isso se devia ao fato de que a mãe era extremamente anticlerical, né? Existia uma rejeição muito grande à religião, e, sobretudo, à formação da religião católica. Então, isso foi. Ela se criou num ambiente de total liberdade, mas com muito rigor. Ela era uma figura que tinha uma adoração pela palavra, ela tinha um dicionário Webster, que era uma espécie de uma tartaruga velha que ela andava para casa de um lado para o outro, e que era uma coisa fabulosa. Eu, na minha infância, gostava de perguntar palavras para ela que eu achava, porque ela sabia o significado de todas as palavras, essa era a impressão que eu tinha. Então, então, assim, eu quero dizer com isso é que, na verdade, ela não era realmente aquela esposa, né, assim, que fica em casa, ela era uma referência permanente e constante. Ela sempre intervia, quando intervia, ela intervia primeiro com o amor da cidade, né, com uma vivacidade e ao mesmo tempo de uma maneira muito contundente quando ela dava uma opinião ou quando ela contestava alguma informação ou alguma reflexão que o Mário fazia. Depois, lendo depoimentos de pessoas de fato que eram amigos deles, né, que tinham na convivência dele, como Ferreira Goulart, o Luciano Martins, enfim, algumas pessoas que conviveram com ele, não é? Fulvio Abramo, etc., tal, sempre ressaltavam esse lado da Mary muito combativa e também muito contundente nas suas afirmações. A partir do momento em que eles ficam juntos, eu acho que tem uma simbiose incrível, porque, na verdade, ela permitiu que ele tivesse essa grande liberdade de se dedicar exclusivamente ao pensamento, à produção intelectual, à ação política, né, porque ela, na verdade, era o esteio e passou a ser, ao longo da vida, a estrutura. Quer dizer, ela que teve um emprego como taquígrafa da Câmara, por onde trabalhou até se aposentar. Ela teve, enfim, ela era tradutora, ela cuidava das coisas práticas da vida, praticamente, porque ele precisava dessa liberdade absoluta, precisava ou queria. Ela muitas vezes não apenas segurava materialmente, como segurava também os debates, as reflexões do Mário. Não é? Ela é uma estudiosa e uma pessoa extremamente ativa naquele período. Foi a companheira à altura do Mário Pedrosa. Há um encontro extraordinário entre os dois, cada um de um jeito muito particular, né, e vira uma espécie de uma entidade única, né? Essa coisa que acontece com esses casais longevos, né? Então, assim, Mário e Meire, Mário e Meire, Meire e Mário, quer dizer, você está sempre, estão os dois juntos. Ele conhece na casa da Arlinda Houston essa instituição do salão, da casa aberta, né? Que depois a própria casa deles, o apartamento deles em Ipanema, na década de 40 e 50, se transforma nisso também. Sabe? 40, 50, 60, 70, até a morte dele, a casa dele passa a ser um lugar de encontros de pessoas interessantes, interessadas, e tudo muito ligado realmente ao livre trânsito de ideias. E a militância conjunta também traz alguns problemas sérios, né? Quer dizer, você depois tem momentos de muita dificuldade, inclusive do ponto de vista do casal, né? Quer dizer, a gente tem que pensar que em algum momento, no momento posterior, logo posterior a esse casamento de 35, é, ela é presa e, né, vão atrás, a polícia vai procurá-lo na casa
da sogra dele e acaba prendendo ela, e ela fica 7 meses na casa de detenção, presa, né? E ele tem que sair do país, né? A polícia chega na casa e não encontra ele, e dá uma busca, encontra documentos, folhetos, livros que consideram comunistas, marxistas ou trotskistas, sei lá o que eles estavam procurando na época. E aí eles, a partir disso, eles resolvem levar toda a família, e prendem toda a família e deixam as crianças sozinhas em casa, né? Assim, tipo, a mais velha, eu acho que eram 4 crianças, a mais velha teria 9 ou 10 anos, uma coisa assim. E aí, isso é chocante, a família fica presa durante uma noite, ou um dia, detida, na verdade, e depois soltam todos, mas minha avó permanece presa na casa de detenção, aí é transferida para a casa de detenção, e fica na chamada Sala 4, que é exatamente o lugar onde estiveram todas essas presas políticas. A Olga, se eu não me engano, não foi exatamente no mesmo período, pela pesquisa rápida que eu fiz, eu acho que a Olga foi anterior, mas certamente Pagu, Maria Werneck de Castro, Eneida, Nise da Silveira, essas pessoas todas estavam também na prisão. Lá no meio do mar, como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Eu não tenho voz, de modo que não pude gravar coisa alguma, né? Apareço apenas para desafinar um pouquinho no zum, zum, que é uma deliciosa cantiga de bebida, parece que dos fins do século XVIII.